prezado aluno e aluna. Neste trimestre, estudaremos a Igreja dos Gentios. Um tema essencial para compreender a expansão do Evangelho, além dos limites do judaísmo. As Escrituras revelam que o plano redentor de Deus sempre incluiu todas as nações. E o surgimento da igreja gentílica manifesta a universalidade da graça e o cumprimento do propósito divino anunciado desde o Antigo Testamento. A trajetória missionária do apóstolo Paulo ocupa lugar central nesse estudo. Em suas viagens, vemos o Espírito Santo conduzindo a igreja, abrindo portas, enfrentando resistências e orientando a proclamação do Evangelho em diferentes contextos culturais. Essa dinâmica revela uma fé viva, sensível à direção de Deus e comprometida com a verdade do Evangelho. Ao estudarmos a Igreja dos Gentios, somos chamados a reafirmar nossa história da igreja primitiva no começo e nos convoca a cumprir a grande comissão com fidelidade, coragem e dependência do Espírito Santo. Bom trimestre! E vamos aplaudir a Jesus nessa noite, porque hoje é só o início. Louvado seja o nome do Senhor. Texto áureo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos 13:2. Agora vamos para a leitura bíblica. Em classe nessa noite, silêncio e reverência ao Espírito Santo, que é o nosso convidado mais ilustre e mais especial nessa noite. Quem crê que o Espírito Santo está aqui? Eu estou vendo ele. Ninguém nunca viu o Espírito Santo e eu estou vendo ele aqui. Eu estou vendo o Espírito Santo. Eu estou olhando para o olhazinho e o rosto de cada criança e eu estou vendo o Espírito Santo. O Espírito Santo é vida. Vocês estão vivos. Quem está vivo? Levante a mão e diga glória a Deus. Eu estou vendo o Espírito Santo nessa noite, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Leitura bíblica em classe, Atos 13, versículo 1 ao 12. Atos 13, versículo 1 ao 12. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elima, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul.
Todavia Saulo, que se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda a malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora, contra ti a mão do Senhor. E ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E toda a igreja diz amém. Nessa noite, seguindo o script preparado pelo nosso médico amado Dr. João, nós queremos convidar para ler a introdução com todos vocês o Cícero Neres. Amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Introdução. Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1:8. O Evangelho alcançaria Jerusalém, Judeia, Samaria e chegava aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. É dessa igreja, caracterizada por diversidades, sensibilidade e espiritual e prática missionária madura, que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito Santo para alcançar as nações. Amém? Vamos aplaudir para Jesus. Primeiro tópico da lição 1 desse terceiro trimestre, que traz como título o nascimento da missão gentílica. O primeiro subtópico, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Segundo subtópico, profetas e doutores servindo ao Senhor. E o terceiro subtópico, a separação de Paulo e Barnabé. Está no script para ler o primeiro subtópico do tópico 1, Mateus, em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos salvar. Operando ele, quem impedirá? Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Amém, Jesus. O nascimento da missão gentílica. Parágrafo 1. Antioquia, o centro escolhido por Deus. Fundada por Seleuco e Cator em 300 anos antes de Cristo. A Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria, culturalmente grego-helenista.
abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial. Contando com o porto de Seleucia. Atos 3 e 4. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos, entre aspas, pela primeira vez. Atos 11, 26. Não por acaso. Deus escolheu a Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquelas igrejas em um centro de envio para as nações. Glória a Deus. Uma verdadeira base missionária de envio às nações. Nessa oportunidade, em nome de Jesus. Vamos aplaudir para Jesus. Glória a Deus. Segundo o script, para ler o segundo subtópico, profetas e doutores servindo ao Senhor, irmã Ana Sibília. Em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Sibília, fique à vontade. A liderança local reúne profetas e doutores, mestre, mistério que após o período apóstolo torna-se pilares da edificação da igreja. Coríntios, do 12 ao 28. Os profetas exortam mediante inspiração direta aos mestres e instruem com base nas criaturas e na tradição do ensino de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou à disposição desses líderes. Em busca da vontade divina, revela uma comunidade madura, centrada em Deus, e apita discernir o propósito do Espírito Santo para a lei das necessidades locais. Agradecendo a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Seguindo o script, para ler o terceiro subtópico e último do tópico primeiro, a separação de Paulo e Barnabé. João Antônio. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Salve da igreja com a paz do Senhor. Amém. A separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenham chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento na história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa na vocação missionária e o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito. Agradeço a oportunidade. Muito bem. Meus queridos irmãos, nós terminamos o primeiro tópico e eu não vou ler a sinopse porque eu estou usando hoje a lição de aluno, mas não tem problema, é detalhe. O script para ler o segundo tópico completo é de Leusa. A vitória é nossa pelo sangue de... Palmas! A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Irei ler aqui o segundo subtópico, que tem por título Espírito Santo e a obra missionária. Primeiro parágrafo, o Espírito que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de ato do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos, como o Pentecoste,
tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora, autêntica, é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Segundo parágrafo, o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Atos 4, 31, 5:41 e 7:55. O batismo no Espírito Santo lhe deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Atos 1 e 8. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos de 120 discípulos a multidões é resultado direto dessa obra sobrenatural. Terceiro parágrafo. Evidências da ação missionária do Espírito. Atos 13 e 14. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas. Apesar de perseguições em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. A convenção do Procópio Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autêntica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. Amém. Terceiro subtópico, terceiro tópico. Nós estamos divididos para 3 pessoas. Júlia de Elivânia vai ler primeiramente a igreja como agência missionária, a igreja que ouve a voz de Deus. Júlia, pode vir em nome de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Seu poder é imenso para nos salvar. A igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve um modelo para toda comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerna a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programa nas intensidades. Em Atos 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Vamos aplaudir a Jesus, né, igreja? Meus queridos irmãos, João, por favor. Obrigado. Vamos dar continuidade ao segundo tópico. Luísa vai ler o segundo subtópico do tópico 3. Amém? Em nome de Jesus. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabe mostra que a igreja participa ativamente do envio, não rende seus maiores servos, mas os consagre ao propósito eterno, sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação eclesial, assim como Antioquia se tornou um centro de envio. Cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho
Evangelho alcance novos povos e culturas. Vamos aplaudir a Jesus. Terceiro subtópico do tópico 3. Nós temos com João Vicente. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece e pregar, fazer discípulos e avançar às nações. Mateus 28, 19 e 20. Aleluia. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o Evangelho, como ouvirão, se não há quem pregue. Romanos 10, 14. E como pregação, se não forem enviados. Romanos 10 e 15. O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra, e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Vamos aplaudir para Jesus. Muito obrigado, Senhor. Meus queridos irmãos, o terceiro tópico terminou. E aí agora nós temos a conclusão com o diácono Neres. Amém? Ele vai ler a conclusão. Ele calmo, né? Ele fala bonito como o Zezé de Camargo na televisão, assim, bem sério. Parece até um ministro de um presidente de república deu uma entrevista no Jornal Nacional. Aí eu deixei a conclusão para ele porque ele lê muito bem detalhado. Conclusão, diácono Neres, nosso dirigente. Vamos ler, irmãos, a conclusão. A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia, e que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje, o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento. Amém. Amém. Vamos aplaudir para Jesus por esse belíssimo final e essa belíssima conclusão. Meus queridos irmãos, antes das perguntas da lição, diga comigo, verdade prática. Quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Agora eu quero pedir, com a permissão do dirigente Neres, 1 minuto para um agradecimento especial. Né? Antes das perguntas, que daqui a pouco nós vamos estar chamando o nosso professor ali da Universidade Federal de Alagoas para poder trazer as perguntas. Eu gostaria, é muito importante, silêncio total, porque o que eu vou ler é muito importante, hoje foi um dia especial. Eu estive hoje em Neuza Palmares, fui à União buscar o remédio no CAPS e não peguei o remédio, porque estava tendo uma reunião de organização para novos serviços e só vai estar funcionando para entrega de medicações amanhã. E eu disse, tudo bem, beleza, bom dia, vim embora. E aí eu tive uma oportunidade especial que eu quero olhar aqui para o microfone e agradecer
pelo carinho, pelo reencontro que eu tive com algumas pessoas. Eu quero ler essa homenagem. Que honra, que felicidade e que alegria transbordam no meu coração hoje. Depois de mais de 25 anos, tive o privilégio de reencontrar amigos e irmãos tão queridos. O nosso querido irmão Aleixo, da Bomboniere, Aleixo Bombons. E o meu grande amigo, Pastor Charles. Foi uma alegria imensa reviver essa comunhão e ver o cuidado de Deus nas nossas vidas após tanto tempo. O tempo passa, mas as verdadeiras amizades permanecem guardadas no coração. Irmão Aleixo, Aleixo Bombons, Pastor Charles, vocês moram em nossos corações, desse pequenino rebanho da Igreja Batista de Avivamento em Santa Fé. Ele mandou saudações para Neres, ficou muito feliz e disse até que quer ver Neres pessoalmente. A irmã Patrícia, esposa do irmão Aleixo Bombons, perguntou também pelo Neres: e seu irmão? Ele mudou? Eu disse não, porque os cabelos dele não caiu, só caiu o meu. Aí ela deu uma gaitada. Aí o irmão Aleixo, dono da Bomboniere, disse: irmão Messias, eu mudei. Eu disse: o senhor está mais bonito, está parecendo Antônio Bandeira, lá de Hollywood. Lá do filme de Hollywood. Aí ele deu um sorriso e foi aquela alegria contagiante. Obrigado, irmão Aleixo. Lhe ame Cristo. Deus abençoe o senhor, seu empreendimento, seus negócios, seu trabalho. A sua congregação que o senhor preside em Pau Amarelo, vizinho ali a Correntes, da Igreja Maranata Cristã. Deus te abençoe grandemente. Aleixo Bombons e meu pastor Charles, meu amigo e meu pastor Charles. Meus queridos irmãos, eu queria convidar aqui o professor da Universidade Federal de Alagoas. Queria que João organizasse aqui as perguntas para ele. E antes que eu esqueça, para irmão Aleixo, Aleixo Bombons, irmã Patrícia, sua digníssima primeira-dama, eu quero desejar e quero pedir que toda a Igreja Batista, para o irmão Aleixo, sua esposa e pastor Charles, bata uma forte salva de palmas para eles. Vamos aplaudir em nome de Jesus nessa noite. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Quero convidar o professor universitário Cícero Neres para... Cícero Neres, pega leve. Pega leve. Tenha pena das crianças, dos adolescentes, que muita gente... Quem é de vocês que vai acertar? Oxe, então se acertar todo mundo, vamos matar um boi para fazer um churrasco para não tomar noite toda, porque o teu Deus não vai dar, não. Rapaz. Você nasceu feio ou bonito? Feio. Não, senhor, você tá bonito. Você parece com o Espírito Santo, então você não é feio. Não. Aliás, eu queria dizer uma coisa a vocês, não tem ninguém feio não, viu? Me chamaram aqui em Santa Fé já de veinho, de acabado, que eu tô só o restinho. E quando eu me olho no espelho, eu me acho a pessoa mais linda do mundo. Eu me acho um príncipe. É uma mistura de Brad Pitt com DiCaprio e Giannichini. Então eu estou muito feliz, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo é o meu brilho, é a minha beleza e é a minha boniteza, já que eu nasci desbonitado. Essa é fácil, essa eu sei que todo mundo vai acertar primeiro. Agora, se acertar 3 pessoas levantar a mão primeiro, vai ter que... Eu quero bolo. Eu quero bolo. Todo mundo atento, essa é fácil, viu? Antes de eu fazer, vocês já estão respondendo. Seninha, Qual? cadê tu, Seninha? Qual a palavra-chave? Ai, peraí, calma. Gente, pelo amor de Deus. Respondeu. Calma. Silêncio.
respondeu pelo menos mais de 10 pessoas. Mas foi Luísa primeiro, então venha, Luísa. De gentios é a resposta. Ela acertou. Meus queridos irmãos, chegou um momento que todo mundo não sabe. Tem uma pessoa hoje, uma criança aniversariando, e a gente não sabia que fomos pegos de surpresa que esse aniversário era hoje. Então eu quero, com muita honra e dignidade, convidar o aniversariante da noite, porque nós temos uma mensagem para ele. É o dirigente da congregação em Santa Fé, Diácono Neres, fica aqui do meu lado. Hoje, Neres, olha ali para a câmera ali para passar amanhã no encontro com Patrícia Poeca. Fica olhando ali para a câmera. Hoje é dia de celebrar a vida e a história do nosso querido diácono José Neres. Peguei vocês não sabiam que o nome dele era José e o meu é João. Não, João era meu pai. Louvamos a Deus por mais um ano de sua vida e, acima de tudo, pelo seu testemunho de dedicação e amor cooperando no Evangelho. Que o Senhor Deus o abençoe grandemente e recompense ricamente cada esforço e dedicação com ricas bênçãos em Cristo Jesus. Parabéns, Diácono Neres. Sua vida é uma inspiração para todos nós. Parabéns para você. Se levanta, igreja. Tá, querida Seninha, muitas felicidades. Vem pra cá. De muitos anos de vida. Parabéns a você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Derrama, Senhor. As mãos assim. Derrama sobre Neres seu amor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre Neres seu amor. Palmas para Jesus por mais um ano de vida do nosso dirigente Diácono Neres, em nome de Jesus. Ô Neres, me responda uma pergunta. Eu não sei quantos anos você está completando hoje. Diga, você pode dizer para a igreja? Rapaz, eu estava me lembrando ali que a gente chegou em Santa Fé. Eu era do tamanho de Samuel, desse meu menino aqui. E a gente já vendia picolé desde criança aqui, cada um com a caixa de picolé. E hoje, graças a Deus, depois desses anos todinho, ficando mais velho, completando 28 anos, de muita estrada, de muita caminhada, de lutas, de batalhas, mas Deus tem sido louvado. E a gente, muitos que começaram com nós naquele tempo, não estão mais entre nós, mas pela graça de Deus estamos aqui. Quero agradecer a Deus por cada um, agradecer pelo carinho de vocês e que Deus abençoe a todo mundo em nome de Jesus. Vamos para Jesus. E meus queridos irmãos, eu quero aqui, você não sabe o trabalho que é, olha, preste atenção. Trabalhar com gente, com criança, com adulto, com adolescente, com qualquer idade. Eu ia mandar você. Eita, o que precisa do céu? Acenda aqui. E tem como acender? Ainda. Ô, Neto, chegou. Peraí, vem pra cá, Neto. Olha, vamos apagar a velhinha. Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Bora! Parabéns pra você. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Chegou a hora de apagar a velhinha. Sopra. Vamos cantar aquela musiquinha. Essa apaga rápido, né? Parabéns pra você. Parabéns pra você pelo seu aniversário. Amém, igreja? Igreja, rapidinho. Quero agradecer a Neres porque são 8 meses que ele tem dedicado esse lugar aqui na sua casa para a gente estar cultuando. Não é fácil. Muitas lutas e muitas barreiras foram enfrentadas. E
Neres tem sido peça fundamental e importante ao lado da sua esposa Rosiane e dos seus filhinhos. Amém? Então nós queremos, Neres, que você dê a oração final e a bênção apostólica. E aí eu quero pedir depois que a Letícia venha cantar um hino. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, meu Deus, por Oremos tudo. todos. Te agradecemos, meu Deus, por este trabalho. Continua conosco, se faz presente, meu Deus, em nosso meio. Abençoa cada morador, meu Deus, dessa localidade, com ricas bênçãos do céu, meu Deus. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por mais um ano de vida que o Senhor me permite, meu Deus, estar aqui juntamente com o teu povo, juntamente com a minha família. Nós te pedimos, meu Deus, nesta noite, já te agradecemos. Em nome de Jesus, e todos dizem: amém. O amor de Deus, a graça de Jesus, as consolações do Espírito Santo, seja com todos e todos dizem: amém.